Graça e paz, queridos. Está começando mais um podcast aqui da Igreja Batista Plenitude de Deus, o Podes Crer, tornando possível o verdadeiro conhecimento bíblico. E você é convidado a estar conosco, a compartilhar esse podcast com seus amigos. Com certeza, teremos hoje um dia de muita edificação para nós, tá bom? Vamos falar sobre um tema bem importante e eu vou fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar quantas oportunidades de evangelizar já foram desperdiçadas no seu dia a dia? Sabe aquele momento na academia, aquele momento no mercado, ou até mesmo naquela caminhada no parque. E Deus preparou aquele momento para você compartilhar a palavra de Deus e você não estava atento à oportunidade que Deus estava te dando. Hoje, estamos aqui com os nossos irmãos em Cristo e eles irão compartilhar conosco como podemos pregar a tempo e fora de tempo. Pastor Zaboto, seja bem-vindo. Graças e paz, bom dia a todos. Eu sou o pastor Zaboto e é um prazer estar com o Tavares, com o Wilson e com o Simão aqui nessa manhã. Amém. Tavares, se apresente, querido. Bom dia, graça e paz a todos presentes e a vocês que irão nos ouvir na sua casa. Eu sou José Tavares, tenho 48 anos, sou casado, tenho 3 filhas, tive o prazer de casar a mais velha recentemente, tenho um filho de 6 anos, sou policial militar, estou na instituição da polícia há 26 anos e eu posso dizer assim que eu era um simpatizante do cristianismo. Quem me evangelizou foi a minha maravilhosa esposa Graciela, que graças a ela que me trouxe a luz de Cristo, nós até fizemos juntos aqui na própria FAB o curso de Psicologia Pastoral e Liderança Pastoral. E depois disso me apaixonei pela teologia, vim fazer o bacharel de teologia, depois a pós-graduação. E eu convido você também a verificar, vir aqui na FAB, fazer um dos cursos que são excelentes, você vai ver quão é edificante conhecer a palavra de Deus. Maravilha. Wilson? Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Wilson, também sou casado, faço parte da Igreja Comunidade Batista, recém-convertido, estudante de teologia aqui da FAB, como o irmão falou, porque quando eu tive o contato com o Senhor Jesus, a minha vida mudou grandemente. E eu só tenho a agradecer à FAB, à igreja, aos pastores, à nossa liderança. Sou casado também com a Stephanie, tenho uma filhinha Alice, que os irmãos devem ver correndo por aí pela igreja. E amém, que o Senhor abençoe o nosso papo aqui e a gente possa compartilhar bastante experiência prática de como usar essa ferramenta tão importante que é a evangelização e mais necessária do que nunca nesses tempos. Aleluia. E eu sou o pastor Simão, vou estar conduzindo, sou pastor aqui na Igreja Batista, né, que estamos aos cuidados do mestre pastor Silas Dourado, que é o nosso pastor presidente aqui da Igreja Batista. Então, como transformar essas atividades diárias em oportunidades de evangelismo? Deu para entender que aqui hoje a nossa mesa está composta de vários ambientes do dia a dia, né? Pastor Zaboto, qual o ambiente que o senhor está inserido? Eu sou professor. Misericórdia. Imagina o que é isso, né? Tavares. Como eu falei, policial militar há 25 anos. Né? Minha maior atuação na área da Zona Sul, Capão Redondo, né? Parelheiros, Santa Amaro, ali. Então, boa área, boa. É área maravilhosa, né? Um povo belíssimo. E o Wilson? Eu sou barbeiro. Eu tenho contato diário ali com várias e várias pessoas que, se eu estiver atento, sensível ao espírito, dá para fazer um trabalho de excelência e atendendo esse pessoal que chega até a minha cadeira. Ah, maravilha. Então, nós damos para entender aqui que temos vários ambientes aqui, dos mais hostis, né, aos mais tranquilos. Eu sou chefe de cozinha, trabalho num ambiente mais reservado, com equipe ali, atendendo o público também. Mas é interessante, né, como Deus ele vai sempre nos colocar em ambientes e nós, como porta-voz, como embaixadores desse reino, levando essa mensagem do evangelho. Então, são ambientes, né, diferenciados, mas que a nossa missão ela é a mesma, que a tempo e fora de tempo devemos pregar a palavra de Deus. E talvez os queridos que estão nos ouvindo hoje estão pensando, tá, mas como que eu posso, dentro desse cenário, nessa ida ao mercado? E nós iremos compartilhar aqui experiências e algumas práticas de como aproveitar esse tempo. Pastor Zaboto, me conta um pouquinho aí sobre o ambiente de trabalho, como que a gente pode... a importância de estar atento às oportunidades do dia a dia, porque elas vão surgir, não é verdade? Sim, então, veja bem, eu sou professor, eu trabalho em 3 ambientes, um diferente do outro.
Trabalho com crianças em ensino fundamental, trabalho já com jovens, não é, no ensino médio, e dou aula também no seminário, que é um público totalmente diferenciado. A gente sabe que o Estado é laico, nós somos taxados Ou pelo de um menos Estado, deveria, não é? né? É, laico. Então, nós temos problemas dentro das escolas em falar de Deus, em fazer um evangelismo ali. Então, é uma coisa feita assim, meio por trás dos panos, pelos bastidores. Agora, as minhas matérias, elas me abrem espaço para falar sobre religião, e é lógico, eu aproveito para, nesse espaço, falar Dá um uma pouquinho puxadinha, né? de Deus. O interessante, reverendo, é que hoje, como funciona? Os meninos têm acesso à internet, né? Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou pastor. Olha, eu vi você no podcast, olha, eu vi o senhor pregando lá na sua igreja, onde fica a sua igreja. Então, isso abre uma margem para a gente falar. Abre um precedente. Não é do amor de Deus, mas, por exemplo, por um outro lado, eu tenho recomendação da chefia, das diretoras, das orientadoras pedagógicas, das coordenadoras, em tomar cuidado para não estar falando de Deus dentro das escolas, Porque principalmente as escolas estaduais. acaba perdendo o efeito surpresa, né? De você estar falando de Deus de uma forma sutil, sem ninguém esperar. Então, você tem um pluralismo dentro da escola, não é? Religião de tudo quanto é tipo, e você precisa respeitar isso. Mas a gente vê, por exemplo, que tem uma necessidade muito grande por parte dos meninos, dos jovens e dos adolescentes. Eu tenho muitos alunos que eles são cristãos, são protestantes, não é? De várias denominações, então sempre acaba ocorrendo um bate-papo sobre Deus dentro dessas aulas. É muito difícil não acontecer. O assunto surge, vira uma Surge, polêmica. Por exemplo, no ensino médio, em filosofia. Em filosofia eu tenho lá a apresentação que eu vou fazer da patrística, de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, quer dizer, é um espaço maravilhoso para falar sobre Deus. Sociologia, eu vou trabalhar, por exemplo, a questão religiosa, vou pegar o Weber para trabalhar, o Durkheim para trabalhar, falar um pouco de religião. Inclusive, eu comecei a falar sobre religião nas minhas aulas de sociologia sexta-feira agora. Então, isso abre um espaço para você falar do amor de Deus também, fazer as suas apresentações. Claro, dentro de um limite, respeitando, não é, a questão cultural, respeitando a ideologia dos meninos ali. Mas é um ambiente estressante e interessante. Mas o que eu observo há uma necessidade muito grande de se evangelizar tanto a criança como o adolescente, como o jovem, né? Dentro do seminário, a pegada é outra. Você já fala abertamente, já conversa abertamente, porque a matéria vai tratar sobre isso, não é? Então, a gente tem oportunidade. Eu tenho oportunidade no meu dia a dia de falar um pouco do amor de Deus pela vida desse meu público que está presente. Eu acredito que o Tavares também deve ter essa mesma oportunidade, né, Tavares? Esse cenário também... Tá preparado, não foge muito do mestre da boca, né? Não foge muito, Contribui. No ambiente que eu trabalho, né? Realmente existe um pluralismo religioso, católicos, umbandistas, candomblecistas, né? Espíritas, né? Temos os evangélicos, né? Com seus segmentos protestantes ou neopentecostais, né? E nós temos que aprender a conviver com isso. Nós temos que aprender a respeitar. Até porque a própria Constituição, artigo 5º, inciso 6º, ela protege a sua confissão de fé. Nós não precisaríamos, nem nós cristãos, nem precisaríamos disso. Porque se nós lembrarmos só do 2º mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, já é o suficiente. Já seria o suficiente. Mas para isso, temos que fazer o coração daquele ser humano abrir para o cristianismo. É complicado, sim, porque... Imagina só, como poder lançar uma semente para quem é umbandista. Como lançar? É difícil, mas eu aproveito a oportunidade, né? O dia a dia, ele vai gerando essas oportunidades, né? O que ocorre? Eu tento seguir o que Marcos deixou para nós lá, né? Vão a todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. E é isso que o cristão tem que fazer. Ter a coragem, mas respeitando se a outra parte que está te ouvindo vai lhe permitir. E é lógico, temos que aproveitar todas as oportunidades. Principalmente você pega o ser humano que você percebe, olha no olhar dele, ele não está bem. Tem algo está lhe incomodando. Isso é muito porque verdade. O corpo fala, né? Isso é muito verdade. O corpo fala. E essa percepção
Tô 25 anos, né? Lidando com pessoas, né? De várias classes sociais. Então eu tento me aproximar. É tanto que no ambiente do meu trabalho, né? Alguns já me chamam, outros. Esse é o pastor, é o sargento pastor. Né? Esse aí aqui do quartel. Vai falar com o sargento Tavares lá. Vai lá conversar com ele. Então, hoje eu posso dizer que alguns que estão abertos para o cristianismo, no local onde eu trabalho, eu tenho tido muitas procuras. Graças a Deus por isso. Mas não é fácil. Como os senhores aqui são mestres, né, no pastoreio, é cada história que nós temos que ouvir. Fico imaginando, cada Tavares, dificuldade. você que, trabalha com o pior da sociedade também, né, Não, Tavares? sim. Eu acho que a área de segurança pública ela é uma área difícil, não é? Ainda mais no Brasil. O Brasil está passando por momentos difíceis. Tanto no viés político, no viés religioso, e até o simples respeito de conviver com o diferente. Está tendo um conflito imenso na sociedade brasileira. E nós, que somos cristãos, também temos esse novo desafio. Porque a gente tá inserido nesse cenário e, independente do que esteja acontecendo, a nossa missão é aproveitar esse agitar das águas e, a tempo e fora de tempo, chegar com uma mensagem que salva. Exatamente. Né? A palavra, ela nunca vai se acabar. Ela foi para ontem, é para hoje e será para amanhã. Não tem como nós fugirmos disso. Isso o cristão que reconhece o seu chamado e entende o que Cristo deixou, né? O seu legado, né? Fazer discípulos. Que não é fácil, né? Não é fácil. Aproveitando o que o irmão disse, não é fácil também, porque talvez o irmão tenha uma oportunidade, aquela ali, e passou. E como faz? Como aproveitar bem essa única oportunidade que de repente aquela pessoa precisa, sabe? Talvez aquele dia seja um dia muito difícil e você tem que aproveitar aquela oportunidade, porque depois você não vai ver. É plantar sementinha, é tá pronto para falar de Cristo com autoridade, com o poder da palavra e acreditar que o Senhor faz o trabalho. Quando você não tem a oportunidade de rever aquela pessoa, você tem que fazer muito bem feito o que deve ser feito. A evangelização, colocar a semente para que dê fruto verdadeiro. Então tem que estar pronto também para entender que, poxa, é só essa oportunidade. Aquele garotinho lá que eu estou encontrando hoje, teve um dia difícil, mas é só hoje, porque ele não vai estar pronto amanhã. Tem que estar pronto e sensível a esses momentos. No caso do Tavares é literal, esse aí passou, esse aí passou, né, Tavares? Pode ser que não dê tempo mesmo, né? Você viu, teve vou até antecipar um pouquinho, teve um caso, até mencionei, né, num bate-papo à parte, chegou um soldado, um policial na minha sala, sargento, hoje eu vou me matar, não aguento mais. Falei, como assim? Para com isso. Não, eu vou matar, cheguei que eu vou matar minha mulher também. Não suporto, não tô mais aguentando essa angústia. Aí eu, no primeiro momento, pensei que era uma brincadeira. Falei, quartel, né? Sempre tem fazendo umas brincadeiras bobas, mas quando eu olhei no olhar dele, fixei os olhos, um olhar de desespero, de ódio, né? Desesperança. Falei, senta aqui. Era a sua oportunidade Era a oportunidade. Do tempo e a fora de tempo, né? Porque, como eu já falei, como o senhor me falou, né? Eu lido com pessoas que é diferente. O senhor presta um ensino, o senhor passa conhecimento, né? O irmão Simão aqui, o Masterchef, a sua arte na culinária. O irmão Wilson aqui presta meu serviço na questão da estética, né? E a pessoa só me chama quando a pessoa tem uma dificuldade. Não é? Só que vai fazer algum problema. O indesejado. Né? E o outro não quer nem me ver. À beira da partida. Sim, o outro não quer nem me ver. Eu falo, não, eu sou a última pessoa que ele prefere ver o cramunhão do que me ver. Né? Então, assim, é difícil o limiar da nossa profissão na área de segurança pública. Como lidar com isso? Porque desde uma simples desinteligência que nós chamamos, uma briga de vizinhos, às vezes um som alto, né? Às vezes porque parou, né, na minha garagem. Algo bem simples para você resolver. Só acalmar os ânimos das partes, explicar, conversar, convencê-los e tá tudo certo, né? Mas também tem contextos dificílimos, crimes hediondos, cenários horripilantes, que isso mexe com o psicológico da pessoa.
Isso mexe, é difícil. É muito fácil vermos filmes de guerra na televisão. O cenário, surround, né? Aquele efeito, todo aquele clima. Mas quando se vai ver pessoalmente, A realidade A realidade. a realidade é outra situação, é né, Tavares? outra, né? Totalmente. Temos aí, recentemente, a guerra da Rússia e Ucrânia. Eu tenho amigos que estão lá, né? Infelizmente, um veio a falecer, né? Então, comentando com eles, o negócio é diferente. Não é igual a uma brincadeira de paintball de airsoft, né? Que hoje é moda, né? É moda. É que, né? Você vai ali, brinca e tá tudo certo, né? Tá tudo bem, ou me pegou e tal. Mas a realidade de combater isso, a violência, é extremamente difícil. E eu aproveitei a oportunidade, falei, aquele ali tá realmente. Falei, senta aqui, vamos conversar. O que tá acontecendo? Me fala. Aí ele começou a falar, seu problema conjugal, problema com o filho, problema financeiro, e problema até com Deus, falou que Deus o abandonou. Ou seja, literalmente, né, a perda da fé. Olha que dificuldade lidar com a pessoa. Eu falei, Deus me usa. Espírito Santo agora é você. Que eu Talvez não não ia ter a oportunidade Não. de Sim, bater a não continência no dia seguinte. No dia porque seguinte já não existia, já né? não existia. exatamente, porque ali o corpo, o olhar, ele tremia. Tremia, o corpo estava falando alto, me salva, senão eu vou acabar hoje, e literalmente. E na minha área tem muito, infelizmente, não só na minha área, mas a sociedade está assim. Tá. O não, a dificuldade, né? O não conquistar um sonho almejado, comete suicídio. E tá isso muito nos jovens. Demais a conta. Então, Tavares, olha que interessante. Você vê onde começa isso? Começa na família. Família, exatamente. Passa pela escola. Para chegar dentro da instituição Instituição. pública. Então você vê que o negócio tudo começa ali dentro da família. Sim. Então, a questão de você pregar a palavra, né, a tempo e fora de tempo, a gente precisa atentar para essa colocação. Como está a situação dos nossos irmãos, por exemplo, dentro da igreja? Será que nós estamos tendo cuidado com os nossos familiares? Sim. Entendeu? Dentro da área de educação, eu vejo ali, por exemplo, crianças são de famílias cristãs. Eu vou dizer para você, são situações desesperadoras. Porque você fala, poxa, mas espera um pouquinho, esse jovem, essa criança, esse adolescente, ele vem de um lar cristão, por que ele está agindo assim? Aí você vai conhecer o pai e a mãe, a situação dentro de casa ela é instável. Sim. Então você vê como funciona. Sim. Tudo começa ali dentro da própria família. Então você vê a sociedade, querendo ou não querendo, ela acaba moldando o nosso caráter. Não é? Sim. Então a sociedade familiar ela acaba moldando o caráter dessa criança que vai passar pela instituição, pela escola, e depois ela cai no mercado de trabalho e aí as coisas continuam. Então se você não tiver lá na ponta um bom exemplo de pai e mãe cristãos, como você vai, não é? Crescer como um adolescente, um jovem, não é? Um adulto saudável. E a base que vai blindar ele, né? Não é? Como ser humano. Isso falando de cristão. Imagina aquele que não tem essa oportunidade. Sim. Se não é mais complicado ainda. O que essa é situação. difícil para falar para essas pessoas que não são cristãs é a linguagem. Qual é a linguagem que aquela pessoa entende? Porque não adianta nada eu sentar e falar de forma filosófica com um cara que é prático. Lá na minha situação diária, de repente eu tô falando com um cara altamente analítico e eu vou falar para ele de milagre. Ele não vai entender. Se eu quiser alcançar ele dessa forma, eu não vou ter efetividade. O seu cenário, né, Wilson, ele é bem dinâmico. Muito. Porque você atende famosos. Bastante. Né? Então, esse é um ponto. É um ponto. Você tá num nível de atendimento que o cara ele tá bem resolvido na vida. Como que eu vou falar pro cara que Deus tem mais pra ele? O que é esse mais? O cara chegou de Porsche lá que eu na tenho frente. que falar. Tem mais. Não, o cara mais... não chegou fugido do Tavares. Não, exatamente. Tem mais. Mais o quê? O que seria mais? Não, esse mais aí eu vou comprar ano que vem. Ano que vem. Esse mais aí eu tô vendo uma casa maior. Não é essa linguagem. Então, se eu não tiver a linguagem correta para falar com aquela pessoa, que eu vou ter oportunidade de encontrá-la novamente,
eu não vou ter efetividade. O meu trabalho vai ser vão. E aí, como o Senhor dá, né? A mensagem, o método, para que eu leve o evangelho. Eu não lembro agora, mas é mensagem, conteúdo e alvo. Eu tenho que ter isso em mente. Quem é o meu alvo? Mensagem, conteúdo e alvo. Isso. E qual é a minha mensagem? A maneira com que eu falo é diferente da com que o senhor fala, da que o Tavares fala. E eu tenho que ter esse cuidado. Porque se eu não conseguir realmente transmitir aquilo que Cristo quer para aquela pessoa, porque eu acredito que ele me usa, e já me usou várias e várias vezes, Amém. você fala, poxa, então eu tenho que voltar e entender o que é a missão da igreja, que é evangelizar. Eu não estou fazendo direito. Porque se não estiver tendo resultado, não era para eu estar ali. Quanto tempo faz você tá conosco na igreja? Tem 3 anos e meio, vai fazer 4 em novembro. Novembro. 4 anos. Como foi para você essa virada de chave que você já tinha convivência com seus clientes? Então você já tinha o diálogo do Sim. dia a dia, clientes fidelizados que já te acompanham há alguns anos e de repente ver essa transição da mudança. Né? E você tornar agora aquele momento do salão uma oportunidade dada por Deus no dia a dia para poder você pregar agora esse novo conteúdo que você tem. E agora você tem um alvo. Exato, e agora eu tenho um alvo e um objetivo de não falar mais do que eu falava, que era do cotidiano. Existe um cotidiano sobrenatural, que é ganhar almas, que é o reino. E é difícil. É difícil você ouvir algo de uma pessoa e de repente você ouvir aquela coisa totalmente diferente. Fala, calma aí, não tô entendendo. Você tava falando de final de semana, de balada, de rolê, e agora você tá falando de Cristo? Como assim? A transformação você sabe mesmo. Essa é importante. Eu penso o seguinte, eu vejo o seguinte, a palavra de Deus ela é simples. E nós temos um problema muito sério que nós queremos intelectualizar a mensagem da Bíblia. E a mensagem está aí há mais de 2000 anos da mesma forma. Então eu vejo isso para nós como um problema na sociedade. Entendeu? A mensagem que se pregava lá no começo é a mesma que se prega hoje. Quando eu tive essa consciência... Resume-se em que Deus realmente, ele é amor e ele é justiça. Tirou um caminhão das minhas costas. Então é isso que a gente precisa entender. Eu acho que eu já havia até comentado isso com você, num bate-papo que a gente teve recentemente no evangelismo, no discipulado, lembra? O nosso problema está na intelectualização da mensagem. Como eu vou falar para o tenente, é tenente, né? Sua patente? No momento, primeiro sargento. Primeiro sargento. Chega então lá, receba amém, que é recebo. profecia. Amém. Como eu vou falar para o primeiro sargento Tavares aqui, não é dessa mensagem aqui, quer dizer, eu vou intelectualizar essa mensagem para ele entender? Não precisa, Não é? né? O evangelismo natural, né? A gente fala que então, é o compartilhar de forma espontânea. Quando a gente entende isso, eu acho que realmente a gente tira esse peso das costas, né? Porque a mensagem é a mesma. Mas ao mesmo tempo eu também tenho que criar uma metodologia. Sim. Eu tenho que fazer ser entendido. Para tudo, não é? Não tem como. Eu lembro que teve uma vez, eu fui atender um cliente, logo no começo, quando eu comecei a atender esse pessoal mais famoso. E aí eu cheguei na casa dele, uma casa grande, bonita, um carrão na garagem. E aí falei, poxa, nunca tive contato com ele, eu tenho que me mostrar, né? Ser um cara de boas relações, para que eu volte. Aquele atendimento... Fidelizar o cliente. De fidelização. E aí eu caí no erro de falar pra ele, poxa, você viu como que tá o preço do combustível? Tá difícil. Aí, ele tem uma Lamborghini. O cara nem me ouviu. O cara só continuou mexendo no celular e não vi. Porque pra ele pouco importa. É meu caseiro que abastece meu carro, eu não sei. Tem uma Lamborghini na garagem, você acha que ele tá preocupado com isso? Naquela vez eu não tive resultado nenhum. Aí uma segunda vez eu voltei. Aí voltei e falei, bom, já tinha pensado no que eu tinha errado. Falei, agora tem uma estratégia pra ganhar ele. O preço da carne do churrasco. Aí eu falei... Aí eu falei, você viu o novo lançamento da Porsche que eles vão fazer pra esse ano de 2023? Não vi. Deixa eu ver. Aí eu falei, interessante. Tá vendo como que se eu tenho uma metodologia para fidelizar o meu cliente, eu também tenho que ter uma metodologia para falar de Cristo. A mensagem é amplamente simples. Então, você tem um método para chegar. Mas a mensagem é simples, é muito simples e tira um peso, um alívio que você fala, meu Deus, como é fácil, eu que dificulto. O exemplo é Jesus. Eu que dificulto. Era necessário passar por Samaria, ele chega naquele poço
ele abre um diálogo com aquela mulher pedindo um copo de água. Algo simples. Algo simples. Se é um religioso, ele começa assim, você é samaritana, você foi ensinado a adorar em tal lugar. Entra a questão de você intelectualizar a situação e não trazer para um âmbito de simplicidade para que a porta se abra na pessoa, para ela passar, deixa eu te ouvir. De forma espontânea, Jesus chega e ele pede, me dá água aí, tô com sede. Aí a mulher tenta intelectualizar, já entra em questões mais difíceis, Jesus sempre simplificando até ele chegar na necessidade que a pessoa tinha. Né? Que é o olhar no olho e falar, tá precisando. Exatamente. E observar o alvo, que às vezes que pega a dificuldade de o que levar para a pessoa, observar o alvo. Quem atua no campo missionário tem muito disso. Porque assim como Jesus ensinava aos pobres, quando via os mestres de lei, também sabia como falar com os mestres da lei. E com certeza era um linguajar diferente, né? Estratégias diferentes para poder alcançar quem estava ouvindo a mensagem, o ensinamento. Eu vejo que falta um pouquinho, uma pequena percepção de observar o alvo. Para quem que eu vou falar? De uma maneira mais intelectualizada, né? Será, aqui é uma reunião de pastores, empresários, né? Ou se eu vou, igual nós fazer um trabalho maravilhoso com o evangelista Adriano, vamos lá no CDHU, vamos lá com a molecada, lá jogarem bola, vamos conversar com aquele senhorzinho ali, aquela pessoa humilde, que mal sabe escrever o nome. Qual o linguajar que eu vou usar com não ela? Vai dizer, não vai dar para dizer para ele que, olha, o grego está escrito. Não dá, nem perguntar se é calvino ou arminiano. Não dá. Porque essa percepção do evangelismo natural, ela está muito linkada à nossa sensibilidade à mensagem. Porque às vezes você está em um mercado e você não consegue fazer uma triagem do nível social da pessoa, o nível intelectual, a situação de vida que ela está. E você tem que chegar e... Eu até compartilhei com os irmãos que eu tenho procurado trabalhar isso. Dar essa margem de abertura para a pessoa, iniciar um diálogo apresentando a Cristo de forma casual, espontânea, que às vezes é a grande dificuldade, que a pessoa pensa assim, tá, mas eu não tenho o conhecimento teológico do pastor Zaboto, eu não tenho a experiência de vida e de rua do Tavares, eu não tenho contato de clientes que me procurarão, mas no dia a dia nós seremos colocados em certos locais que nos desafiarão a iniciar esse evangelismo. Sim. É no ônibus, é dentro de um Uber, é numa academia. Alguém que chega e pede, eu posso reservar o equipamento com você? Ou no mercado, ou... com licença, posso passar com um carrinho? E às vezes é a oportunidade que Deus está dando para você, através da gentileza, Então, esse evangelismo, porque muitas pessoas, e até mesmo você que está de casa nos acompanhando aí, talvez você esteja pensando assim, tá, mas como eu vou evangelizar? Eu não sei pregar, eu nunca fiz teologia, mas há uma missão que também foi incumbida a você, que é a missão do ID. Essa missão Jesus não a deu somente para teólogos, professores, missionários, pastores, mas ao simples homem que entendeu o plano de salvação de Deus, o evangelho simples que o Senhor falou e que está no coração de todo homem. E eu acho que é o mais, óbvio, é efetivo, é o que mais funciona, a simplicidade. Quando você não tenta espiritualizar demais ou procurar palavras, ficar com muito tato, a pessoa entende que aquilo é genuíno. Ela fala, poxa, ele está falando de algo que ele viveu, que ele passou, sabe? Eu passei por isso. Ou teve uma vez que eu falei, o cliente sentou na minha cadeira e o Espírito Santo me falando, fala com ele, fala com ele. E eu não falei, acabei não falando. Deixei passar aquela oportunidade ali, né, no momento, mas aí depois eu dei ouvido. Eu peguei o celular, mandei uma mensagem. Falei, olha, eu queria falar isso, aquilo pra você. Deveria ter falado na hora que você tava aqui, eu não falei. Não sei porquê, peço desculpas, mas tá aí, agora eu te mandei. Ele me devolveu um áudio, cara, absurdo. Poxa, você não é o primeiro que me fala isso. Eu já tô ouvindo isso faz tempo. Eu preciso voltar pra Cristo, eu preciso entender isso. Como era simples, tá vendo? Era só falar que Cristo quer você de volta. Ele tá te olhando. Essa sua situação, você sabe quem resolve. Simples assim. E aí teve uma efetividade muito boa na vida dele. E eu nem pensei em procurar palavras ou criar metodologia. Só falei. A simplicidade, ela desmonta o ser humano. Se você virar para alguém e falar, olha, Jesus te ama, esse camarada ele perde o rebolado. Eu acho interessante isso. Sim. Às vezes um aluninho tá lá, ou um jovem tá lá, fala, cara, Jesus te ama. Meu, não sabe aonde entrar, não sabe aonde enfiar a cara. É muito interessante quando a gente observa isso, né?
questão do método que o Wilson fala é bastante interessante. A gente precisa realmente estar aplicando isso. Ontem, por exemplo, na minha aula de sociologia, eu falava sobre o mito de Pandora. Não é? Então, eu aproveitei para associar o mito de Pandora ao mito de Adão e Eva, mas para mostrar para eles o seguinte: é mito dentro da sociologia, mas dentro daquilo que eu acredito como cristão e pastor, porque eu sou questionado toda hora. Eu imagino. Não é? O senhor é professor de filosofia, sociologia, história e é pastor, é difícil, não é? Sim. Você encontrar Dá um nó, né? um professor de humanas dentro dessa área. E eu fazendo essa associação e falando, não, olha, isso aqui é mito dentro da filosofia e da sociologia, mas para nós cristãos, e aí você tem os alunos cristãos que ficam esperando o desfecho, né? Fica intercedendo. Né? Nós acreditamos. E até para levar para o pai e para a mãe em casa. Isso para nós não é mitologia, isso para a gente é uma realidade. Então é interessante a gente observar essas colocações. Mas eu acho que o que desmonta realmente o ser humano é a simplicidade do evangelho. Quando eu viro para alguém ou algum aluno e falo, olha, Jesus te ama, é o suficiente, às vezes até para cair no choro. Simples, né? Você fica imaginando o Tavares chegando em uma ocorrência igual você compartilhou com os camaradas algemado ali, e você usar daquela oportunidade ali, que são cenários diferentes. Você é um cumpridor da lei, o camarada ali cometendo seus delitos, e você vai falar assim, olha... Mas é um servo. Jesus te ama. Acredito que muitos já olharam com estranheza. O caso como que assim? o Simão tá trazendo à tona foi o quê? Tinham 2 indivíduos, né, cometendo um delito de roubo a pedestre, né, e nós tivemos êxito em detê-los. Só que durante a entrevista, né, um deles, né, eu percebi que tinha uma cicatriz do lado direito do rosto, e eu perguntei, essa cicatriz, mas você conseguiu? Ô senhor, você não sabe da minha história. Que esse é o linguajar que eles costumam usar, né? A gíria, né? Eu falei, não tem problema não. Eu era jovem, ambos em torno de 19, 20 anos aproximadamente. Eu falei, tem um tempo para te ouvir. Tem tempo, meu querido, tem um tempo. Tem a noite toda aqui, pode abrir o coração, né? Se você quiser, claro, né? E ele pegou e narrou. Quando eu era criança, a minha mãe tacou fogo em mim. Tacou fogo no barraco. Ela queria me matar. Fui salvo, fui criado pela minha avó, e chegou um certo tempo que meu pai quis que eu morasse com ele. E eu fui morar com meu pai. Só que meu pai é alcoólatra. E aí, sabe como é que é? Aí eu tô nessa vida. Eu ouvi essa história triste, vi que o olhar dele, um olhar de tristeza, não falava com soberba, né? Com tristeza. Clamando misericórdia, Clamando né? misericórdia, exatamente. E a sua avó, ela tinha alguma religião? Ela rezava ou orava? Não, minha avó rezava todos os dias. Aí eu falei igual o pastor Sila, peguei a chave. Esse é o caminho. Esse é o caminho, né? Então, meu querido, então você tem que agradecer muito a sua avó. Se você está vivo até hoje, é porque sua avó intercedeu por você. Você pode até não acreditar em Deus, mas eu te digo, se você sobreviveu à tentativa de assassinato da sua genitora, se você sobreviveu ao alcoolismo do seu pai, e você está vivo até hoje, porque sua avó intercedeu e orou muito por você. Até quando você quer ficar nessa sua vida? Até quando você quer ficar nesse caminho das trevas? Deus tem um plano tremendo na sua vida. Você já pensou, você dando esse testemunho, como mudou a sua vida? Quantas pessoas serão impactadas? Quantas? Que hoje estamos num mundo, né, que a mídia, é só para tomar uma cervejinha, né? É só para isso, é só para aquilo, eu quero ter, eu só tô pegando porque eu não tenho. Só que entra num caminho sem volta. Tá literalmente no fundo do poço. E se não tiver alguém para mostrar a luz e o caminho para ela, né? Acabou. Aí, ou seja, aí é mais uma alma que se perdeu. A gente vive hoje uma sociedade muito corrupta, né? Não, A sociedade tá muito esquisita quando a gente olha para esse E tecido social. E a que gente grande tá vivendo. questão é que nós precisamos ser essa luz. Né? Que Sim. se você E não é fácil, viu? olha somente no âmbito do cumprimento da sua
sua tarefa, da sua atribuição, né? Por exemplo, o senhor Tavares, dentro do cumprimento da lei, não, vou só cumprir a ocorrência. Sim, Mas sim. a oportunidade de você levar o evangelho, ela está aberta no dia a dia, a todos os âmbitos. Sim. Seja na classe alta, seja na formação do indivíduo na escola, seja naquele que já está vivendo, talvez fora de todo o contexto daquilo que era desejável, né? Eu olho para o meu âmbito de trabalho do cidadão que chega para trabalhar comigo. Então, toda oportunidade nos será Sim. dada. E você viu, reverendo Simão, há 15 anos atrás, eu jamais ia fazer isso. Jamais. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço a minha esposa, né? E ver como me apresentou o evangelho e ver como o evangelho transforma. O evangelho transformou a minha vida. Muito. Porque eu olhava justamente porque essa questão de segurança na minha mente no primeiro momento, né, era cumprimento trazer da lei. cumprimento da lei e trazer justiça. Uma luta constante entre o bem e o mal. Na minha mente era isso. E só através do evangelho, opa, calma aí. Ele é um pecador, sou tão pecador quanto ele. Sou tão, assim como o apóstolo Paulo fala, sou tão miserável, ou se não o mais miserável dos seres humanos. Então eu não tenho o direito desse momento condená-lo. O julgamento, para quem está dentro da palavra, nos favorece. Senão não teríamos os nossos magistrados. Esse é um ponto, não julgueis, hein? Hoje em dia... Mas podemos salvar essa alma. Ele vai pagar Ele pode alcançar o arrependimento. pelos delitos. Sim, e terá consequência terá pela consequências, lei. exatamente. Mas você leva uma mensagem para a eternidade, né? Exatamente. Então, assim, e após essa minha fala para ele, olha, se ele não lembrou de Cristo, mas com certeza ele lembrou da avó dele, porque os seus olhos se encheram de lágrimas. Então eu falei, opa, algo vai acontecer na vida desse jovem. Eu tenho certeza disso aí. Não, que Com bom. certeza. Então é isso. Então nós precisamos criar estratégias para criar essas conexões. É o que a gente entende. Então surgirão oportunidades no dia a dia que nos pegarão de surpresa e nós precisamos estar prontos, seja num ambiente familiar, em um churrasco, num momento de comunhão, sim. alguém que chega que não conhece, porque o nosso foco aqui é literalmente mostrar a importância de nós levarmos a mensagem do evangelho a tempo e fora de tempo, que é a instrução que Paulo dá para Timóteo. Por quê? Porque os dias são maus, os dias, e o próprio apóstolo Paulo vai discorrer ali no capítulo 4 de 2 Timóteo, que é para Timóteo pregar a tempo e fora de tempo, instruir, exortar, ensinar com amor e misericórdia e paciência, porque os dias serão maus, os homens serão soberbos, amantes de si mesmos, procurarão aqueles que falarão o que eles desejam ouvir. Então é dentro desse cenário corrupto, dentro desse cenário onde a família está destabilizada, onde o homem está ensoberbecido pelas conquistas que ele fez, que nós temos que chegar com a mensagem simples de Jesus te ama, Jesus pode mudar a sua história. Olha, Jesus tem muito mais para você na eternidade. É o nosso desafio. Agora, como criar essas conexões de forma significativas? Ao ponto do seu cliente voltar e falar assim, rapaz, vou cortar meu cabelo, mas eu quero ouvir mais sobre... Vamos dialogar novamente. Fiquei com dúvida. Como que é assim? Eu penso muito na metodologia que ele vai entender. Mais uma vez, com simplicidade. Poxa, se eu conversei com ele sobre tal assunto, quando ele voltar semana que vem, a gente vai retomar aquele assunto. E eu tenho que orar muito, interceder muito, para que não haja uma desconstrução. Já aconteceu de eu estar falando com o cliente, conversar com ele, deixar ele bem curioso, bem afim da mensagem. E claro, sempre com humildade. Da outra vez que ele voltar, não querer falar nada, não tocar, não quer nem saber. Tá tocando louvor às vezes, vamos colocar outra coisa. Você sente que tem alguma coisa espiritual ali. Você fala, caramba, então não é só eu falar aqui com ele e esperar que ele volte. Eu tenho que criar essa conexão no mundo espiritual também. Eu tenho que orar por ele, eu tenho que pensar nele, eu tenho que apresentar ele. Às segundas-feiras a gente tem oração aqui, eu tenho que colocar ele nesse pedido. Porque a gente sabe que no final das contas eu não tenho que convencer ninguém, eu não tenho que ganhar um discurso. Eu não tenho que deixar ele curioso do meu conhecimento, da minha experiência. Eu tenho que fazer ele buscar dele. E isso a gente sabe que é de forma espiritual também. E principalmente.
porque ele vai enfrentar batalhas, ele vai enfrentar dificuldades. E aí, conversando com um cliente meu, que ele é pastor também, eu falei pra ele que, pô, eu tive esse cliente, aí ele falou, ora por ele porque talvez ele esteja passando algo. Fiz tudo isso, orei, criei essa conexão no mundo espiritual com ele. E quebrou, caiu por terra. Hoje ele volta leve, feliz. Ele passa lá com a esposa dele, às vezes, e vê que eu tô lá lendo uma palavra, lendo o livro. O que você tá lendo aí hoje? Ah, pô, legal, isso daí é interessante. Ah, mas como é que foi lá em tal tempo? Como que é essa história? Você vê que não é só falar, não é convencer. É orar, interceder, porque é espiritual no final das contas. A gente tem um plano espiritual. Então essa conexão, ela tem que ser levada para o nível mais profundo, não só no mundo físico. No mundo físico. E é altamente eficaz, porque se eu acredito que Deus muda a minha vida através da oração e do processo de santificação, por que não a dele? Por que não eu interceder por ele? Por que eu não criar uma conexão no mundo espiritual para ele? Então eu acho que usando essa ferramenta que nós temos livre acesso, que é o joelho no chão e o contato direto ao Pai, que a gente vai conseguir vencer essa guerra, essa batalha. Porque não é aqui, não acaba aqui, é eterno. Então eu gosto muito de pensar por isso também, não só dar a mensagem aqui que ele quer. Não preciso levar alimento, graças a Deus é um público que tem, não preciso levar outras coisas, eu só preciso interceder pelo mundo espiritual, porque são pessoas muito machucadas espiritualmente e muito soberba. Então, o mundo espiritual é muito mais eficaz, às vezes, do que o próprio convencimento aqui. Porque ninguém gosta de perder um discurso. Ele não vai voltar para minha cadeira se ele falar, não, aquele cara lá me deixou sem palavras outro dia. Negativo. É me colocar no papel de humildade, de submissão, de disponibilidade e interceder por ele. E entender, né, que quem vai ter, na verdade, o grande trabalho é o Espírito Santo de Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu falo da questão da simplicidade. Você fala de Deus para a pessoa e deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque é aquilo que você falou, nós não vamos ganhar o discurso. Esse lance de querer ganhar o discurso é questão de soberba do ser humano. Aí eu sei mais, eu conheço mais, então eu vou me aprofundar mais, não é? Teologicamente, filosoficamente. Esse o ser humano pensa assim, a nossa natureza caída não leva a pensar assim. Mas dentro do evangelho não é isso. Paulo fala, olha, há tempo e há fora de tempo, vai lá, pregue a palavra, exorte, fale de Deus, fale do amor de Deus, fale da justiça de Deus, mas deixa ali o Espírito Santo trabalhar. É o Espírito Santo que vai convencer. Por isso, quando eu digo, às vezes, um simples Jesus te ama, muda a vida de alguém, muda por quê? Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dessa pessoa. É aquilo, a conexão, a oração é essa grande conexão. Estou orando por determinadas pessoas, mas esse convencimento, por mais conhecimento que eu tenha, não funciona. Quem vai convencer essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Eu vejo isso com os meninos onde eu dou aula. Você fala alguma coisa sobre a palavra de Deus e você deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Aquilo vai cair, aquela sementinha, ela vai brotar num bom coração, numa boa terra ali. O Senhor só semeia, né? Não é? Enquanto você tem alguém que está ali zombando, e às vezes eu estou falando, não é? E eu tenho um sistema muito bélico, né, rapaz? Você vê eu ficar muito bravo. Graças a Deus, hoje eu consigo me controlar. O espírito vai mudando a gente. Mas eu falando e aluno olhando para mim e sorrindo de cantinho de boca, sabe? Ah, imagina. Eu falo, Jesus, agora é hora do senhor entrar e tomar conta da situação. Mas você vê que tem alunos, não, você vê que tem alunos que os olhos, eles ficam marejados de água, sabe? Tem aluno que chega a chorar mesmo. Isso é gratificante. Então, né? isso é gratificante, porque você vê que Deus trabalha. Você tem alunos que depois te procura e falam, eu podia falar com o senhor um pouquinho? Será que o senhor podia orar para mim um pouquinho? Eu falo, Deus está fazendo o trabalho dele. Eu tive uma experiência isso é escola, muito legal. E temos o departamento de ronda escolar, né? E você pega amizade com um adolescente ou outro, né? Sempre tem um que chega, que eu até brinco, né? As crianças adoram ver viatura, né? Colorida, a sirene, né? As luzes, né? Então, eu falei, pô, que ela permaneça assim. Pena que a maioria, quando cresce, não quer nem chegar perto. Quando é criança, corre para ver. Quando vira adolescente, corre para ver. Exatamente. Né? Só que tem aqueles que chegam a conversar. Posso conversar com o senhor um pouquinho? Pode, claro.
E eu tenho certeza, Zaba, que quando você peça essa oportunidade com as crianças, que criança é o coração de Deus, né? É a pureza, a inocência. Leva para o seu lar. Em algum momento ela vai falar para papai e para mamãe. Eu tenho certeza disso. Talvez, depende do pai e da mãe, ele vai querer até reprimi-la, né? Mas tenho certeza que, já lançou a semente e vai florescer. Sim. De alguma maneira vai. Você percebe que esse adolescente vem conversar com você em particular, a dificuldade que está tendo no seu lar. Ou às vezes, né, aquele sentimento, eu não posso, ninguém gosta de mim, eu não consigo, eu sou incapaz, né? Isso tem frustrado muito, tem muitos adolescentes, muitos jovens reprimidos. E o ruim disso, porque ele não consegue se libertar na sua infância, na sua adolescência, leva isso para a fase adulta. E fica aquele adulto acovardado, né? Entra em um estado de depressão em muitas circunstâncias, por causa onde? A base, né? Nós estávamos falando. A base é a família. A base, podem falar o que for, mas é a base que vai formar o caráter do ser humano. É claro, para nós que somos cristãos, melhor ainda. Eu sempre, igual eu falei aqui, não precisávamos de lei. Se a pessoa internalizar em seu coração o cristianismo, o mundo ia ser totalmente diferente. Muda, Tavares. Muda. O evangelho, esse é o problema. Por isso que a Bíblia, o evangelho, a mensagem, ela é combatida no meio dessa sociedade. Primeiro que essa sociedade ela é corrupta, ela está altamente contaminada. Outra, eles sabem, o lado das trevas sabem que aonde você chegar com a palavra de Deus, você tem uma transformação, não só espiritual, mas você tem também uma transformação social naquele ambiente. Por isso que eles evitam ou tentam proibir por força de lei, não é, que você não fale da palavra de Deus, principalmente dentro das escolas. Às vezes eu tenho pai que questiona e fala, mas espera aí um pouquinho, o senhor estava falando de religião, eu falo, o senhor conhece o material usado pelo seu filho? Não, eu falei, então por isso que o senhor está reclamando. Capítulo 3 do livro de Sociologia está lá, religião, e eu vou trabalhar, eu sou obrigado a trabalhar. Sim, está na grade. Eu nem queria, aí o pai fala, opa, né? Mas eu sou obrigado a trabalhar, pai. Está no currículo. Aí aproveita a oportunidade, né? Sim. E aí, lógico, eu tenho que falar de quem? Eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que falar da Bíblia, porque eu tenho que falar do judaísmo, eu tenho que falar do islamismo, eu tenho que falar da religião, das religiões orientais, eu tenho que falar das religiões afros, sem problema nenhum. Eu conheço todas elas porque eu passei por elas. Não só de ler o material, mas eu tive dentro delas. Então, para mim é fácil. Só que quando cai na Bíblia, aí fica mais fácil ainda, mais gostoso ainda. E mais leve, né? E mais leve. Porque então, ele já levou o peso pra E essa gente. Sociedade, ela sabe que o evangelho transforma. Porque a palavra, ela muda o caráter. Entendeu? É aquilo, nós somos luz nesse ambiente de trevas. Nós somos sal, nós vamos dar sabor dentro desse ambiente aqui insulso que está aí. Então, quando você chega com o evangelho, fala de Jesus, do amor, da justiça, esse pessoal, eles ficam aterrorizados, entendeu? Por quê? Porque eles sabem, querendo ou não, que o evangelho vai mudar o caráter daquelas pessoas que estão ali te ouvindo, aquilo, né, não tem como. Hoje, a mídia, né, ela faz um trabalho formidável em cima disso. Contra, né? Contra o cristianismo, né? Tendo as redes sociais. A própria lei de ensinar a culturas, demais culturas, e para mim não vejo problema nenhum, eu vejo que tem que ser realmente ensinado, né? Afinal de contas, nós vivemos num mundo, né? Principalmente no caso do Brasil, onde a antropologia e a sociologia andam de mãos dadas. A diversidade cultural, nós temos que conhecer, sim. Eu vejo como um contexto histórico, mas você vê como o inimigo usa as ferramentas, né? Sim, com Tem certeza. tantas a internet, quanto agora nas salas de aula, né? Instituíram, por coincidência, também estou bacharelando na faculdade católica, né? E com o protagonismo que vemos no Brasil agora do carnaval, por coincidência caiu justamente, né? Na cultura e arte indígena e afro-brasileira. E afro-brasileira. Sim, você é obrigado a falar. É obrigado, é lei. E eu concordo com isso. Não vejo problema nenhum, até porque para nós não cair na discriminação racial, né? Só que eu vejo hoje nessa questão, né? Hoje estão usando esses instrumentos para fazer uma retratação, né, do período da escravatura na época colonial. Não tem problema nenhum com isso.
Eu acho que realmente foram momentos bárbaros, mas era aquela sociedade. Aquela sociedade. Era aquela época, né? Só que estão usando isso, né, com muito enérgico, uma energia, com todas as forças que podem, investimentos, né? Que é justamente isso para poder tirar o cristão da onde você está e praticamente apostatar, aderindo às novas culturas, ou no nosso caso, as religiões pagãs. E é uma tristeza isso. Eu vi muito nesse carnaval cristãos, né? Nós vimos na mídia, né? Pastores orando, né, para abertura, abençoando. Exatamente. Líderes ministeriais, cantores, fazendo a abertura de um... Nós sabemos que é um ritual, né? Cultural. Mas, calma aí, mas é contra o que nós Tavares, aprendemos como com a Bíblia. professor de história, eu posso garantir uma coisa para você, sem medo de errar. A história é mentirosa, viu? Sim. Não, a história é mentirosa. A história que nos é contada não é a verdadeira história. E eu, graças a Deus, eu tenho o prazer de desconstruir isso dentro das escolas. E fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade. Entendeu? Porque o que estão fazendo, na verdade, é destruindo o intelecto dos nossos meninos que estão dentro das escolas, da instituição chamada escola. Então é muito fácil. Entendeu? Você Sim. pega uma criança ali de 10 anos, 12 anos, 13 anos, um adolescente de 14, 15 anos, você quer colocar ele para debater com um professor de história comunista? Essa criança, coitada, ela não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Adquirindo conhecimento, entendeu? né? Não tem Então, como. quando eu tenho a oportunidade de desconstruir isso durante a semana, eu faço isso, mas eu faço isso com muito prazer. Com muito prazer. Você não sabe a alegria que me dá desconstruir isso. Entendeu? Mostrando a mentira que é contada para esses meninos, não é? É literalmente a ideia que nós precisamos ter, não só nós que estamos aqui na mesa, mas você que está nos ouvindo também, que é um cristão. Quando você sai para um restaurante, a sua expectativa é de quê? Ser bem atendido, comer uma boa comida. Comer. Sim. Você vai para um estádio de futebol, a sua expectativa... Assistir e se divertir. Assistir o jogo e se divertir. Exatamente. E dependendo do adversário, você sabe que depois você vai zoar bastante. Então, aguarde quinta-feira. Então, o cristão, quando ele sai da sua casa, ele tem que entender que a sua expectativa é que surgirá uma oportunidade, ele tem que estar pronto para poder desconstruir, para poder mandar a mensagem do evangelho, para poder mostrar a transformação vivida por nós mesmos. A tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Sim. Porque assim, o cenário está pronto, está construído. As armas do inimigo estão em uso. Exatamente. Agora nós precisamos buscar a oportunidade, compartilhar de forma espontânea, criar estratégias de conexão para poder, de fato, alcançar o nosso êxito, que é o quê? Semear. O que às vezes eu penso e pratico, no mundo empresarial a gente tem que ser intencional. Você tem que ter intencionalidade nas coisas. Poxa, se eu vou fazer tal coisa é para ter tal resultado, então eu vou ser intencional nisso. Às vezes a gente que cristão só acorda e vai e entra no automático. Quando o seu adversário, ele não brinca de ser adversário. Ele está intencionado em te destruir. Não ver essas oportunidades. Elas existem. Mas o inimigo, ele quer te atrapalhar. Sim, trabalha muito bem. Né? No celular, seja alguma outra coisa. A gente não tem a intencionalidade de ser cristão e de levar a mensagem, enquanto o inimigo tem de nos destruir. Então, se eu não estiver sensível a isso, se eu não tiver a minha intencionalidade em primeiro lugar, ao eu sair de casa, ao falar com um amigo, evangelizar alguém, eu tenho que falar sobre o tempo, mas ter a intenção de que na primeira oportunidade que eu puder trazer para a mensagem de Cristo na cruz crucificado, que é o caminho e a salvação, eu tenho que fazer. Tem que fazer. Às vezes acontece da gente estar conversando sobre tal assunto e daqui a pouco a gente já está em Cristo. E como assim foi? Eu tenho essa facilidade. Então, eu tenho que ser intencional sempre. Ter essa intencionalidade aflorada, porque senão é letárgico, eu fico dormindo e eu perco pro adversário que não brinca. Pensar no outro dia e falar assim, nossa, ontem eu tive a oportunidade de ter feito isso, mas passou. E seria até uma pergunta que eu fecharia aqui, que já está dando nosso tempo, eu quero compartilhar com vocês aqui, rápidas palavras, a gente fecha. Como podemos viver hoje, ou começar a viver hoje, o propósito
da nossa vida de forma intencional. É literalmente, o senhor tem a ciência que o senhor vai sair da sua casa para ir para o colégio, para dar aula de sociologia, filosofia, mas como um pastor e um servo de Deus, a intenção é qual? Levar o evangelho. Sim. Eu acho que o caminho de tudo, no começo do dia, eu acho que é o que o Wilson deixou claro, é a oração. Orar a Deus para que oportunidades sejam geradas durante o dia para que você possa falar do amor de Cristo para as pessoas. Eu acho que o começo do nosso dia tem que ser esse. Pedir a Deus que Ele coloque no nosso caminho pessoas que necessitam, durante aquele dia, ouvir sobre Sua palavra. Eu acho que E isso aproveitá-las, né? Estar sensível. Às vezes eu chego em casa no final do dia e a minha esposa pergunta: como foi o dia? Tudo bem, tá tudo certo, foi tudo muito bom. E sempre é, graças a Deus, ele vem sendo assim. Mas às vezes acontece, não, até com uma certa frequência, de eu conseguir falar com profundidade sobre Cristo. E aí esse dia eu chego, nossa, foi muito bom. Foi muito bom. Ela fala: não, eu não pergunto se você ganhou dinheiro, como é que foi, quantos você atendeu. Eu pergunto nesse sentido. E ela é muito minha parceira nisso. Eu agradeço a Deus pela vida dela, porque a gente vem crescendo espiritualmente. E aí os nossos momentos de felicidade, seja no trabalho, seja no dia a dia, é quando a gente consegue conversar sobre Cristo. Fala: olha, a gente conseguiu conversar, que legal, é muito bom. satisfatório. Se eu tiver que atender um cliente, mas conseguir conversar com esse um cliente com clareza, para que ele entenda que Cristo morreu por ele, que tem um plano eterno para ele, é muito mais satisfatório do que ganhar dinheiro mesmo. De forma prática, eu não estou falando isso por falácia, não. É assim mesmo. É o dia mais produtivo que eu tenho, é o dia que eu consigo falar sobre Cristo. E graças a Deus por isso, que Ele me conserve assim, para que o reino cresça cada vez mais. Então, com intenção e aberto às oportunidades, a gente vai vencer. Não tenho dúvida. A gente já está numa guerra vencida por aquele que está ao nosso lado. Aleluia. Glória a Deus. Tavares, ensine aí para nós aí como ser intencional nessa lida. Eu vou usar, inclusive, a base do livro que estamos lendo no Clube do Livro. Né? Esse livro é muito bom. Esforça-te para ganhar almas, de Orlando Boyer, né? Inclusive, eu convido os sacerdotes, os irmãos Calebs aí que não estão participando, participem. O livro está lá em PDF, está fácil, livro tranquilo, excelente para poder adquirirmos conhecimento, né? E também conseguimos encontrarmos estratégias para literalmente ganhar almas. Não importa se que vai te ouvir vai ser 10 pessoas, se são 100 pessoas, se são 1000 pessoas. Assim como a parábola da ovelha perdida. Apenas uma perdida, que vou até ler aqui, pegar se reconhecer, se arrepender, o céu está em festa. É verdade. Apenas uma só. E eu quero trazer aqui um pouquinho também do contexto do livro. E onde podemos ganhar almas? Página 38 está assim: o campo é o mundo inteiro, a toda a criatura. Então, olha só. E o mestre corrobora, né? Em Mateus 9:37, traz assim: então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, meu querido, minha querida, olha, leve um simples Jesus te ama. Eu tenho certeza que aquela alma que está quebrantada, que está lá desamparada, com desesperança, ela vai, em algum momento, vai refletir, o Espírito Santo vai tocá-la, ela vai se sentir amada e abraçada. Amém. Glória a Deus. Então, fica aí para você aí, ó. Estratégias, métodos e, ao acordar, uma simples frase, é o que eu deixo aqui como viver de forma intencional. Usa-me, Senhor. Usa-me. Porque Deus tem poder para poder nos usar. Deus precisa apenas da nossa disponibilidade, do nosso empenho, dedicação para desconstruir, do nosso empenho e dedicação para, no cumprimento da missão do dia a dia, levar o evangelho para aqueles que talvez não tiveram a oportunidade de conhecer, né? Mostrar a transformação de vida, o quanto Deus pode mudar o nosso pensamento, que eu acho que é mais o cenário que o Will está vivendo hoje, a mudança de mentalidade, a metanoia que aconteceu, porque você vai lidar com um público que literalmente, o que ele não tem hoje, ele pode comprar amanhã.
Mas o que aconteceu na sua vida, o dinheiro que ele tem não compra. Pois é, e às vezes me falta palavras para explicar isso para eles e você só coloca Cristo na frente, irmão. Coloca Cristo, deixa que ele faz o trabalho, simplifica e dá glória. E dá glória a Deus. Eu acho muito interessante de você fechar como Deus trabalha nas situações. Ele tem os homens certos nos lugares certos. Não é? Tavares na segurança pública, o Wilson falando aos ricos, não é? O Simão cuidando ali da questão do trabalho dele, eu dentro da sala de aula, quer dizer, Deus, ele tem um método interessante de trabalhar, que é o homem certo no lugar certo. Talvez eu não conseguisse, por exemplo, falar do amor de Deus na situação do Wilson ali, entendeu? Então eu acho muito legal observar essa situação, não é? A pessoa certa no lugar certo. Ele levanta Paulo para falar aos gregos e não levanta Pedro, olha que interessante, né? Quer dizer, o método ainda ele é eficaz, o mesmo método que o mestre aplicou lá atrás. Não é? Muito bonito isso da gente observar nesse bate-papo aqui. E na sua casa Deus tem você. Verdade. No seu trabalho Deus tem você. Sim. Na sua rua Deus tem você. Tá bom? Não espere o Tavares chegar, não. Deixa eu te usar, primeiro, deixa eu te usar, exatamente. E o Simão já fez uma pregação em cima disso aí. Aqui é Batista, Vaso. Já tem uma pregação aí, pode esperar você da igreja que tem uma pregação do reverendo Simão em cima disso aí. Mas a gente tem que ser intencional, não tem? Tem. Com certeza. Não tem problema nenhum. Ontem eu conversava com a Carol sobre isso, né? E até num devocional com os primos, eu falava que isso tem me incomodado. Me incomodou depois da palestra dos Calebs lá. Eu fiquei bem incomodado com algo que eu trabalhei na palestra, que é a questão da intencionalidade. Como viver meu propósito com Deus de forma intencional. Como acordar, como chegar no trabalho, como conviver na sociedade. Entendendo o plano de Deus, e depois que a gente entende o pagamento da nossa dívida, o que Deus realmente fez por nós, o sacrifício de Jesus. Agora, como viver isso de forma intencional? Tô assim também. Não é? E isso tem... As trevas não dormem, não né? dormem. Não dorme. Se a gente entender essa questão da intencionalidade, eu vou dizer para você, a gente vai ter um evangelho bem mais eficaz, um alcance, não é bem mais eficaz. O problema é que nós estamos, às vezes, dormindo, letárgico, enquanto as trevas estão acordadas e trabalhando aí cada vez mais pro mal. Cada crente acordasse de manhã e falasse assim, hoje é a tempo e fora de tempo. Hoje eu tô pra briga, hoje eu tô no campo, Jesus. Hoje pode mandar a alma, que hoje eu vou orar, hoje eu vou interceder, hoje eu vou intencional. Se cada crente da Batista que tá nos ouvindo aí falar assim, não, essa semana eu vou levar alguém pra igreja, essa semana... Mas vamos ser sinceros, aquele que entra na batalha espiritual, só fala uma coisa, dói. Dói. Quem sabe disso, dói. Não tem almoço de graça. Mas é saber e compreender que o reino nosso não é aqui. É verdade. Como já foi falado pelo reverendo, nós somos um bicho estranho. Nós não somos desse planeta. É verdade. Somos extraterrestres. Nosso reino está lá em cima. Com o eterno ali só nos aguardando. Eita glória! Aleluia. Queridos, considerações finais. Wilson, seus agradecimentos. Eu agradeço a oportunidade que Cristo tem colocado na minha vida diariamente e para evangelizar da minha maneira, da minha simplicidade, que Ele continue usando e trazendo mais pessoas para a nossa comunidade, porque a gente está crescendo, mas está crescendo com qualidade. E eu vejo isso. Apesar de eu não ter vivência em nenhuma outra comunidade, nenhuma outra igreja, a rede social, ela não é nem parâmetro para isso, mas o que eu vivo aqui e o que eu vivo na minha vida diária, eu agradeço a Cristo e sei que Ele tem muito mais para você que também está assistindo a gente, para você que ainda não tem essa intencionalidade aflorada, só confia. Não é por nós, não é pela nossa força, é por Ele. É tudo por Ele e Ele garante. Se Ele enviou, Ele garante. E amém. Obrigado por estar aqui compartilhando e aprendendo muito. Tavares. Eu quero agradecer a oportunidade. Espero que possamos estar aqui mais vezes, né? Com novos temas que são edificantes, qualquer um que seja, né? E eu deixo aqui uma reflexão. Onde eu posso salvar almas? Em qualquer lugar. Em casa, com seu marido, com a sua esposa, seu filho, sua filha, em hospitais, no seu serviço, aí fora, que seja no supermercado. Basta apenas uma coisa. Tenha coragem, porque é isso que precisamos. Estamos precisando de homens e mulheres corajosos para poder enfrentar esse mundo anticristão. Essa é a grande realidade. Pode não estar explicitamente ali, mas não estou vendo matando ninguém. Espero que não veja. Mas esse tempo vai chegar.
Espero que também tenha ainda Caminhamos para isso. um após na escatologia, né? Aqui na FAB, né? Reverendo já. Inclusive, eu recomendo você que não faz nenhum curso aqui na FAB, venha, tem teologia básica, o médio, tem o bacharel, né? Que é excelente, e a pós-graduação. Você vai ver que como vai mudar a sua visão. A teologia mudou a minha visão. Foi até um membro aqui do nosso ministério, perguntou, eu falei, eu tô fazendo negócio de teologia também de novo, mas você sabe que isso não dá dinheiro, né? Eu falei, meu querido, isso eu sei, eu não quero saber de dinheiro. Eu vi que dinheiro não traz a felicidade. Se eu fosse depositar a felicidade no dinheiro, hoje eu era um frustrado, depressivo, ou eu teria até procurado, com algumas outras culturas, né? Renascer em outro corpo. Obrigado, Simão. Obrigado, Zaba. Mestre. Eu quero fazer um convite para você que está nos ouvindo ou que vai ouvir esse podcast e não é cristão, não é? Venha participar de um culto com a gente aqui na nossa igreja, Rua Silvio Lagreca 275, Parque P. Né? Para você que é cristão, eu convido você a vir assistir uma aula de teologia conosco. Né? Nós temos um seminário aqui, a FAB, e é bastante interessante você estar participando. Não é? Nós precisamos conhecer cada vez mais e nos aprofundarmos na palavra de Deus. E deixar aí para todo mundo um Jesus te ama e nós também. Glória a Deus. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de estar junto. É muito bom a gente poder sentar numa mesa e discutir assuntos como esse. Espero que em breve a gente se reencontre novamente. Aleluia. Obrigado. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de compartilhar conosco. Com certeza, muita coisa será colocada em prática. E para você que nos acompanhou de casa, fica aqui o nosso convite especial que o nosso mestre já fez. Pode crer, tornando o verdadeiro conhecimento bíblico possível, alcançável a todos. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Compartilha com seus amigos que precisam conhecer mais sobre o a tempo e fora de tempo. Forte abraço, Deus te abençoe. Um forte abraço da Igreja Batista. Vem para Batista, você também, tá? Amém. Amém.